Um carro está parado diante de um sinal fechado. Quando o sinal abre, o carro começa a mover-se com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado e, neste instante, passa por ele uma motocicleta com velocidade constante de módulo 14 metros por segundo, movendo-se na mesma direção e sentido. Neste parágrafo, nós já temos bastante informação para analisar. Então, primeiro, um carro. Então, nosso primeiro objeto a ser analisado é o carro, que está parado. Parado quer dizer que a velocidade dele é zero, então a velocidade inicial do carro é zero. Quando o sinal abre, o carro começa a mover-se com aceleração constante. A aceleração constante quer dizer que o movimento é uniformemente variado. Neste caso, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Depois nós temos a motocicleta. A moto tem velocidade constante. Velocidade constante quer dizer que o movimento da moto é uniforme, com velocidade 14 metros por segundo. O módulo da velocidade é 14. Como está escrito aqui que é a mesma direção e sentido, então se aqui é positivo, aqui também vai ser positivo. Bem, dando seguimento à leitura do enunciado, nós temos que nos gráficos, que nós não vimos ainda, né, os gráficos estão aqui embaixo, considere a posição inicial do carro como origem dos deslocamentos. Considerar a posição inicial. Que posição inicial que é essa? É o momento em que o sinal abre, ou seja, o lugar onde eles estavam quando o sinal abriu e a moto passou pelo carro. E deve ser considerado como a origem, ou seja, ele só está dizendo para a gente que o S0 é zero. E o instante em que o sinal abre como origem dos tempos, ou seja, quando o sinal abriu, nós vamos considerar que é o tempo zero. Antes de terminar, de novo, com essas informações a gente pode vir aqui e montar as equações de movimento. Como aqui nós temos um movimento uniformemente variado, a equação é a do sorvetão. Substituindo então os valores que nós temos. S é igual, posição inicial é zero, velocidade inicial também. Então, sobra 2t ao quadrado sobre 2. Dividindo 2 pelo 2, S é igual a t ao quadrado. Então, nós temos um carro que se movimenta com velocidade variável, ou seja, a velocidade do carro vai aumentando com o tempo. A moto, por ter um movimento uniforme, tem uma velocidade constante, é 14 metros por segundo durante todo o tempo. E o movimento dela é descrito pela equação do sorvete. S é igual. S0 também é zero, a velocidade é 14 vezes o tempo. Em cada gráfico, uma curva refere-se ao movimento do carro e a outra ao movimento da motocicleta. Então, vamos analisar os gráficos que o exercício forneceu. Vejam que em cada gráfico nós temos duas curvas e todas com o eixo X sendo o tempo. Mas nós não temos informações sobre o eixo Y. Nós não sabemos do que se trata cada gráfico, a não ser que nós façamos uma análise. Então, o primeiro gráfico mostra algo que ficou constante e algo que foi aumentando. Bem, aceleração. A aceleração do carro é constante. Então, até poderia ser essa daqui. Mas a aceleração da moto não existe, é zero.
Porque a moto está em movimento uniforme, então isso daqui não pode ser a aceleração da moto. A velocidade, então. A velocidade do carro foi aumentando e a velocidade da moto ficou constante. Mas esse gráfico também não pode ser o gráfico da velocidade, porque a velocidade do carro, apesar de aumentar, inicialmente era zero. Então, o ponto dessa reta aqui teria que ser passando pela origem. Então, esse gráfico não pode ser da velocidade, mas o gráfico número 3 pode. Porque aqui sim, ó, nós temos algo que ficou constante, que pode ser a velocidade da moto, e algo que foi aumentando a partir do zero, que é a velocidade do carro. Tá. Voltando então lá para o primeiro gráfico. Será que pode ser o gráfico da posição? Vamos pensar. Se fosse o gráfico da posição, isso daqui, por ser constante, significaria que algo não saiu do lugar e os dois entraram em movimento. Então, esse gráfico aqui simplesmente não serve para nada. O gráfico 2 mostra para nós uma reta e uma parábola. Uma reta é algo relativo a um movimento uniforme e uma parábola a um movimento uniformemente variado. Então, nós teríamos a reta como sendo o movimento da moto e a parábola como sendo o movimento do carro. Então, esse pode ser o gráfico da posição. Feita essa análise, vamos para as alternativas. A primeira, o carro alcançará a motocicleta quando suas velocidades forem iguais. Não é necessário ter velocidade igual para um alcançar o outro. Então, essa afirmação é falsa. E no lugar de velocidade deveria estar escrito deslocamento, ou melhor, posição. Porque no encontro, a posição do carro tem que ser igual à posição da moto. Número 2. O carro alcançará a motocicleta no instante t igual a 14 segundos. Então, agora está na hora de nós usarmos essa representação para fazer esse cálculo. Então, vamos voltar aqui, onde nós havíamos deixado as nossas equações. Já que nós queremos saber do encontro, nós temos que usar posição do carro tem que ser igual à posição da moto. Posição do carro, t ao quadrado. Posição da moto, 14t. Organizando essa equação, t ao quadrado menos 14t é igual a zero, que é uma equação de segundo grau, onde falta o termo independente, o c. Esse tipo de equação a gente pode resolver por Bhaskara, por soma-produto, pelo método de completar quadrados ou colocando t em evidência. Você pode escolher qual método de sua preferência, eu escolhi o meu. Colocando t em evidência, t ao quadrado, tiro um t, então fica t. Do menos 14t, eu tiro t, fica menos 14, é igual a zero. Então, eu tenho duas possibilidades. T é igual a zero, que é o t', e a segunda possibilidade é que t menos 14 seja igual a zero, ou seja, t é igual a 14. É o t duas linhas. Quero dizer que o carro estará no mesmo lugar que a moto em 2 instantes, no zero, o que é verdade, porque foi o instante em que a moto ultrapassou o carro.
e após 14 segundos, que é o momento onde eles vão se encontrar de novo. Então, voltando para a alternativa, o carro alcançará a motocicleta no instante t igual a 14 segundos? Sim, alcançará. Verdadeiro. Alternativa número 4. O carro alcançará a motocicleta na posição 64 metros. Para descobrir onde o carro vai alcançar a motocicleta, eu tenho que descobrir onde eles estarão nesse tempo. Então, vou voltar aqui na equação. S é igual a 14 vezes 14. 14 vezes 14 é 196 metros. Então, eles vão se encontrar na posição 196 metros. E a nossa alternativa diz que vai acontecer na posição 64. Falso. Agora, o nosso exercício se volta para os gráficos. A alternativa 8 diz que as acelerações do carro e da motocicleta em função do tempo podem ser representadas pelo gráfico 2. A gente viu que o gráfico 2 mostra a posição em função do tempo. Então, falsa. 16. Os deslocamentos do carro e da motocicleta em função do tempo podem ser representados pelo gráfico 1. Não, eles são representados pelo gráfico 2, então, falsa. As velocidades do carro e da motocicleta em função do tempo podem ser representadas pelo gráfico 3. Verdadeira. Então, estão corretas a questão 2 e a 32. Então, 2 mais 32, 34 é a resposta da nossa questão.